Vamos lá, eu sei que esse papo aqui é chato porque e quase furado, na verdade, porque vai encontrar majoritariamente dois tipos de receptores do seu lado. O cara que está aqui para zoar o Flamengo e acha que qualquer elogio na derrota é sinal de abraço no que ele mesmo considera fracasso absoluto. E o segundo receptor mais comum que eu acho que eu vou encontrar aqui é o rubro-negro que meio que não quer saber de ter jogado bem e que, de maneira muito justa, gostaria apenas de ter vencido. Até por conta daquelas zoações do troféu de igual para igual com o Liverpool e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu venho na esperança de encontrar receptores mais ou menos no meio do caminho, assim, vai? Pessoas com alguma disposição de debater o jogo, porque eu acho que tem muita coisa pra gente debater do jogo e das mensagens que esse jogo passa, tá? Assim, vou fazer uma lista aqui de impressões para não alugar muito seu tempo, porque eu sei que tem muita gente falando sobre essa partida que o Brasil parou para ver, né? Pelo menos o Brasil parou para ver. Eu parto do pressuposto que é obrigação, e eu uso essa palavra com muito cuidado no futebol, obrigação do europeu mais endinheirado ganhar esse título. Ponto. Ainda mais nesse formato absurdo, injusto, que é para agradar o europeu, do Flamengo ter tido que jogar 3 vezes e o PSG chegar e jogar a final apenas, né? Ainda mais essa obrigação tratando-se de um time do patamar do PSG. Não é o PSG da final da Liga dos Campeões, longe disso, não está nesse nível, até porque é um PSG também cansado, né? Esses jogadores do PSG praticamente não tiveram férias, com a Copa do Mundo de Clubes, no meio do caminho inclusive, mas também não é o PSG dessa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que é um PSG em nível técnico no meio do caminho, mais próximo do PSG que perdeu para o Chelsea e perdeu para o Botafogo do que para o que ganhou da Inter de Milão, mas é um PSG melhor do que aquele que eu vi nos Estados Unidos, tá? Considerando, portanto, esse adversário, que é muito, muito, muito bom, cara, quem viu o jogo sabe como que é difícil roubar a bola desse PSG, como que é difícil você não ser dominado por jogadores de um nível técnico tão excelentes como Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Desiré Doué, João Neves, assim, é de um nível muito, muito, muito alto, tá? Inclusive para o futebol europeu não à toa fez o que fez com a Inter de Milão. Mas voltando, e com o Liverpool, e enfim. Considerando então esse adversário, que não é o PSG da temporada passada, mas é um PSG que está andando nessa direção, o Flamengo, penso eu, foi o melhor brasileiro em decisões de caráter mundial, intercontinental, pelo menos desde o próprio Flamengo contra o Liverpool, tá? Eu sei que o Palmeiras foi muito bem contra o Chelsea, mas eu estou falando considerando o adversário. E considerando o PSG melhor do que aquele Chelsea, eu acho o feito do Flamengo hoje melhor, mais impressionante do que o feito do Palmeiras, né? O nível de atuação. Ainda que haja debates sobre as condições do Palmeiras ser o que o Flamengo é, mas isso é um ninho de rato que eu não vou entrar agora. O PSG controlou, portanto, a maior parte do jogo, criou, acho que as únicas chances claras, né? O Flamengo cria um pouco de chance aqui e ali, principalmente na reta final do segundo tempo, mas não tem uma chance clara como as que o PSG criou, principalmente com Marquinhos e com Dembélé. Né? Só que mesmo com o controle do jogo na maior parte do tempo e com a maior criação de chances mais claras, o PSG não conseguiu ficar confortável em praticamente nenhum momento, tá? Não ficou confortável na própria área, não ficou confortável na saída de bola, não encontrou espaços no meio-campo, não teve meio-campista passeando na entrada da área do Flamengo, não teve muito espaço dentro da área do Flamengo, nada assim, praticamente nada. Isso diz muito sobre como o Felipe Luiz estudou, preparou o jogo e também como leu a partida, porque para mim quase toda a mexida que ele fez melhorou o nível do Flamengo. Isso é outro ponto que daqui a pouco eu acho importante eu citar aqui. Eu gostei especialmente atuações do Flamengo, do Léo Ortiz, monstruosa assim, para mim foi o melhor em campo do Flamengo. O Varela foi muito, muito, muito bem também. E a entrada do De La Cruz me deixa pensando que nível esse Flamengo atingiria se ele tivesse saúde física mais constante. Porque ele entrou e colocou a bola debaixo do braço, assim. Impressionante como entrou no jogo o De La Cruz. A reta final do segundo tempo, especialmente, mas também o comecinho da prorrogação, foram de um Flamengo muito competitivo e em certos momentos conseguindo construir contra-ataques de manual.
Isso mais no fim do segundo tempo, no começo do primeiro tempo da prorrogação, era o Flamengo não deixando o PSG respirar e conseguindo na roubada de bola, na saída do PSG, criar alguns espaços e quase oportunidades. Mas os contra-ataques no fim do segundo tempo foram muito, muito especiais. Assim, teve uma fase de 10 minutos ali que o Flamengo foi mais perigoso do que o PSG. Só que é claro que o time cansou. Foi o jogo de número 70, né, nas costas desse Flamengo. O PSG não fica tanto atrás se você olha só para 2025, mas é claro que não é a mesma temporada e isso faz diferença. E o PSG tem efetivamente jogadores melhores. É claro que a grana faz uma diferença e tem que fazer. E hoje acho que o Flamengo viu um pouco do que a maior parte dos clubes sul-americanos, inclusive brasileiros, sentem quando enfrentam o domínio financeiro do próprio Flamengo. Nuno Mendes foi o melhor jogador em campo. Assim, é disparado o o melhor lateral do planeta já há algum tempo, já tem mais de ano. O Nuno Mendes fez um jogo maiúsculo. Gostei muito também do Vitinha, do João Neves, um pouco do Fabian Ruiz, não tanto assim, e do Desiré Doué. O Dembélé sem ritmo entrou com mais um título individual para chamar de seu e meio que deu razão ao tio do bar, que ainda diz que o futebol europeu é superestimado muitas vezes, né? O Dembélé entrou sem ritmo de jogo, mas sem nenhuma dúvida, assim como o PSG, ele não está ainda próximo do que foi no fim da temporada passada. Os pontas do PSG são muito inventivos, né? O Kvaratskhelia, o Desiré Doué, depois o Barcola. É impressionante como é difícil marcar esses caras. Eu sei que o produto final não foi tão bom, isso é muito mérito do Flamengo, mas pergunta para o Alexandro, pergunta para o Varela como foi marcar e tentar roubar a bola desses caras. É muito difícil, o nível técnico é muito apurado. Também voltando de lesão, assim como o Dembélé, o Marquinhos foi comprometedor. Ainda que eu entenda que essa atuação ela também vai nas costas desse lado físico que eu começo destacando, eu não vejo o Marquinhos tecnicamente nem próximo do que ele já foi há algum tempo, tá? Há pelo menos 2 temporadas. Então, eu volto a trazer agora um ponto que eu já tenho trazido há algum tempo nos programas da TNT especialmente. Eu não acho que o Marquinhos possa ser titular absoluto da seleção brasileira, tá? Eu acho que o Ancelotti o vê dessa forma, inclusive como líder. Eu entendo a posição de liderança, mas isso ele pode exercer do banco de reservas, inclusive. O problema é que, ao lado do Gabriel Magalhães, não tem alguém tecnicamente ou fisicamente confiável, porque o Militão se machucou de novo. Idealmente é Gabriel Magalhães e Éder Militão. Porém, com a pouca confiabilidade técnica do Militão, eu gostaria de ver um espaço para o Thiago Silva nessa Copa do Mundo, tá? Vamos ver para onde que ele vai nesse primeiro semestre de 2026. A atuação do Rossi é ainda mais comprometedora. Errou em praticamente todo o lance que foi exigido. Assim. Não vi lance de exigência em que o Rossi tenha ido bem e que tenha tranquilizado o torcedor do Flamengo. Era um desespero toda vez que ele era envolvido com algum grau de dificuldade. Eu acho, do que eu vi do Rossi, tá? Do que eu vi, eu não vejo tanto quanto você, provavelmente. Você provavelmente vê mais o Flamengo do que o PSG e eu vejo mais o PSG do que o Flamengo, por estar aqui em solo europeu. Mas o que eu vi do Rossi, eu vejo um goleiro menos confiável do que eu vejo sendo pintado. Eu acho que tem um inflar aí do que o Rossi é como goleiro. Acho que como nos pênaltis ele, né, a história diz como ele é. Falando em pênaltis, o Safonov é uma grande surpresa, né? O PSG chutou o Donnarumma para colocar o Chevalier, novo contratado, como titular, perde a posição e o Safonov ele entra e faz o que fez. 4 defesas na mesma... Defesas, não são 4 pênaltis perdidos, não tem pênalti para fora. 4 defesas é algo que eu não consigo me recordar quando eu vi no futebol, tá? Tô tendo que buscar aqui na memória, não consegui pensar. Não vou jogar no Google que aí é roubar. Sem jogar no Google, você lembra de alguma? Porque eu não consigo lembrar, tá? E eu fico curioso para saber quantas crianças Brasil adentro vão cantar o nome do Safonov quando forem brincar de goleiro, brincar de pênalti com os amiguinhos, com as amiguinhas. Esse jogo mostra que a distância entre nós e eles está diminuindo? Eu espero que sim, eu torço para que sim, inclusive na esteira da Copa do Mundo de Clubes, mas eu tenho as minhas dúvidas, tá? Porque tanto lá quanto cá,
ainda é uma partida, ainda são competições tratados como um título ok, de uma prateleira. É muito mais um título importante por ser uma consequência da Liga dos Campeões, que é muito difícil para todo mundo menos o Real Madrid, do que um título importante por si só. Eles, generalizando aqui, tá? Para trazer um ponto. Não estou dizendo que tenha razão, tá? Mas para eles é um título mais, caramba, quando vai ser a próxima oportunidade que eu vou estar aqui? Então, vamos tentar trazer esse título para casa. Ainda mais o PSG, que não é um cara que não é um clube que ganha muitas Ligas dos Campeões, né? Foi ganhar a primeira agora. E é o primeiro francês a ser campeão de uma Copa de caráter mundial. O Olympique de Marseille, o outro campeão francês, campeão da Champions, foi punido e não disputou aquele Mundial conquistado pelo São Paulo. Voltando. Então, para eles, essa taça é mais uma consequência da Champions, e para a gente essa taça é maior do que a Libertadores. E eu acho que isso faz diferença, tá? Para nós é o jogo da vida. Para eles, não. Ainda assim, o PSG competiu. Eu acho muito ruim quem diz que o PSG, já vi comentários aí, né? Levou a ritmo de treino. Não foi assim, cara. Tanto é que poupou no fim de semana contra o Metz, né? Que é o lanterna de Ligue 1 e tudo bem, e tinha que poupar mesmo, mas dá um valor para essa Copa que o PSG jogou na própria casa fiscal, né? Jogou no Catar. Um ponto aqui. O banco que o Flamengo teve e colocou em campo mostrou algo novo, talvez pontual, talvez mais do Flamengo, mas também talvez um sinal dos tempos. Mostra que os nossos ricos do lado de cá, né? Falando enquanto América do Sul, enquanto Brasil especialmente, quando bem planejados, eles conseguem manter mais o nível do time do que antes. Repito, não sei se é o planejamento especificamente do Flamengo e a grana especificamente do Flamengo que consegue isso, mas você no segundo tempo lançar dentro de campo jogadores como Dela Cruz e como Saúl é realmente algo que é novo, tá? Algo que é novo. E por fim, se o PSG é campeão mundial, o Chelsea, que bateu o próprio PSG na Copa do Mundo, é o quê? A gente precisa ser um pouco rigoroso com a nomenclatura, tá? Eu considero o PSG campeão intercontinental. Isso não é para anular as coisas lá de trás. Aí a FIFA tem que decidir, porque as duas competições são dela. Eu não sei se ela está separando, não sei mesmo, tá? Campeão intercontinental de campeão mundial, ou se ela está chamando todo mundo de World Champions. Depois eu quero esperar para ver. Mas a princípio, eu penso que o campeão mundial é um título disputado agora a cada 4 anos, e o título intercontinental ele vai ser anual. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Até o próximo vídeo.